Salve, salve, minha gente! 10 de abril de 2026. Estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria! Eu sempre digo a vocês, um privilégio nós nos encontrarmos virtualmente, termos a oportunidade de escutarmos a palavra de Deus, de meditarmos a palavra em nosso coração, em nossa vida de maneira concreta. É sempre uma bênção de Deus, um privilégio para nós, Vamos iniciar esse nosso encontro nesta sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dentre os mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Estamos acompanhando o livro, o texto dos Atos dos Apóstolos, e vamos ser acompanhados por esse texto ao longo de todo o tempo da Páscoa. E essa perícope de hoje que nós ouvimos, o capítulo 4, versículos do 1 ao 12, essa perícope ocorre logo após a cura milagrosa do paralítico, do coxo, que estava à porta do templo, Há 2 dias atrás nós acompanhamos esse milagre, E depois desse milagre, os apóstolos começaram a atrair multidões, gente? Então, Pedro e João, eles continuam pregando a ressurreição de Jesus. Isso provoca a reação das autoridades judaicas, É sempre importante nós entendermos, presta bem atenção, que o cristianismo, ele surge como uma seita, tá? Tudo começa pequeno, tudo começa no modesto, tudo começa no simples. Então, para os judeus, os chefes da religião judaica, o cristianismo é uma seita.
Uma seita que precisa ser combatida porque constitui um erro. Essa é a mentalidade dos judeus, tá? Então nós vemos aqui, nesse texto de hoje, o primeiro confronto formal da igreja com o Sinédrio. O Sinédrio é de fato a representação do judaísmo oficial, tá? Isso é muito importante. E o texto começa da seguinte maneira, né? Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes. O comandante da guarda do templo, os saduceus, estavam irritados. Então, gente, uma coisa para a gente colocar na vida da gente já dessa palavra de hoje, tá? Se a gente quer ser discípulo de Jesus, presta bem atenção. Nós precisamos estar preparados para enfrentar as anteposições, as adversidades, as dificuldades, as provações e as perseguições, né? Às vezes tem gente que quer servir a igreja e quando começa uma perseguiçãozinha aqui, uma implicânciazinha ali, uma coisinha ali, a pessoa já afrouxa, já cai fora. Quando a gente começa no discipulado de Jesus, seguir Jesus, a gente tem que ter consciência de que virão provações, né? Virão provações. Nós enfrentamos oposições ao testemunho cristão, né? E isso é uma coisa muito atual, gente, muito atual. Quantas críticas nós recebemos? Quanta indiferença, né? Só que com Pedro e João, eles estão impelidos pelo Espírito Santo. Eles não afrouxam, eles não desistem, eles não param na metade. Eles prosseguem na pregação de maneira ousada, de maneira audaciosa. É um grande testemunho para nós, né? E eles estão vivendo um momento de muito crescimento espiritual na vida deles, né? Porque eles começaram a perceber que eles não precisam mais da aprovação humana. O que basta para eles é a fidelidade ao nome de Jesus e basta. Basta. Eu vou dizer uma coisa para vocês como sacerdote, gente. Vou dizer uma coisa como sacerdote. Eu procuro sempre dar o meu melhor. Sempre dar o meu melhor. Mas sempre vai ter perseguição, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma outra coisa, presta bem atenção. As perseguições que mais nos baqueiam são perseguições vindas de pessoas de dentro, de pessoas próximas, de pessoas que, como diz o Evangelho, né, de pessoas que molham o pão no mesmo molho que nós, como Judas, né? Eu tenho experimentado muito isso atualmente na minha caminhada ministerial, né? Nesses últimos dias mesmo, né? Uma pessoa daqui da comunidade onde eu participo, né? Foi reclamar de uma coisa tão tonta assim, sabe? Da comunidade em instâncias maiores. Ora, não podia ter vindo falar comigo. É um sentimento de traição, sabe? Porque depois a gente precisa ficar respondendo formalmente aos nossos superiores, sabe? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Era uma segunda-feira santa. Tem muitos padres que nem fazem atividades na segunda-feira santa, porque é dia de folga dos padres. E estava aqui eu rezando, fazendo a celebração das 7 dores de Nossa Senhora. Pois é, a fulana estava lá na assembleia e foi prestar reclamação de uma coisa tonta para autoridades. Aconteceu comigo isso esse ano. Então,
Então, é uma coisa que eu nem precisaria estar fazendo, né? É claro que o que a gente faz primeiro para nós, porque nós precisamos de Deus, né? Mas, para vocês, estou dando um testemunho aqui de algo bem recente que eu tenho vivido, algo bem recente, e que a gente acaba vivendo isso em todas as esferas da nossa vida. Todas as esferas. Nós vemos aqui em Pedro e em João pessoas que têm convicção daquilo que amam. Amam a Deus. Agora, cheios do Espírito Santo, eles amam a Deus. Podem vir os saduceus, podem vir o chefe dos fariseus, podem vir os sacerdotes, podem vir Anás, Caifás. Para mim, tanto faz, eu amo a Jesus Cristo. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não estou pregando por causa de vocês. Eu percebo em Pedro, assim, esse sentimento, sabe? Então, a gente tem que olhar para esses apóstolos hoje. É o convite dessa palavra de hoje. Olhar para esses apóstolos, erguer a cabeça e saber que o que nós fazemos em nome de Jesus, nós fazemos para Jesus e para nós. E não para outros. E não para outros. Gente, de todos os lados virão perseguições, virão críticas. Eu dei um exemplo aqui do que eu estou vivendo, do que eu vivi na minha comunidade, e não tenho problema de falar isso publicamente para ninguém. Mas você que está me escutando, presta bem atenção. Você vai viver isso na sua vida. A gente quer seguir Jesus, a gente tem que estar preparado para viver o que ele viveu. Jesus foi um cara super bacana, gente. Jesus foi um cara muito benevolente, bondoso. Um cara que só fez o bem. Curou muita gente, expulsou muitos demônios, restituiu famílias, né? Revigorou pessoas que estavam enfraquecidas. Jesus fez só o bem. E ele foi mal aceito pela religião. É uma palavra que está dizendo para mim e para você, quando acontecer decepções com pessoas, não se permita decepcionar com Deus. Pessoas podem te decepcionar, te entristecer, mas Deus jamais. E quantas vezes nós, gente, é uma palavra muito forte hoje, viu? Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas e nós acabamos misturando as coisas e acabamos nos decepcionando com Deus. Deus nos ama, Deus não tem nada com isso. Se nós temos um motivo para permanecermos na autoridade, na firmeza, na coragem, não nos deixarmos desanimar, o motivo real é Deus. Porque se nós desanimamos, é porque nós colocamos a nossa esperança em pessoas. Se nós desanimamos, é porque nós colocamos a nossa esperança em bens efêmeros, em afetos, em pessoas, em bens. Mas aqueles que colocam sua esperança em Deus, não se decepcionam, permanecem firmes, inabaláveis. Quantas vezes nós nos vemos desmotivados na nossa vida, naquilo que nós fazemos, na nossa missão, lá no nosso trabalho, ou dentro da nossa casa, porque nós ficamos esperando motivação das pessoas, porque nós ficamos esperando reconhecimento das pessoas, seja do cônjuge, seja do superior, seja do filho, da filha, ou de alguém, eu não sei. Nós precisamos parar com isso, gente. O que deve nos motivar é o amor de Deus. Pedro, tomado do Espírito Santo. João, tomado do Espírito Santo. Eles já entenderam isso. Por isso que eles não têm medo de sacerdote, eles não têm medo de fariseus, de saduceus, enfim, de Anás, de Caifás, até essa turma que mandaram prendê-los. Eles não têm medo, eles continuam falando. Porque eles sabem que a única razão da vida deles agora é Deus. E nada mais importa. Né? Às vezes, gente, presta bem atenção. Nós nos deixamos abater por muito
por muitos mimimis das pessoas. Sabe? É muito mimimi. Uma coisinha assim, ai, tô chateado. Uma coisinha assim, ai, não sei o quê. Então, a palavra de hoje quer despertar em nós uma certa, de maneira geral, uma certa fortaleza. Uma certa fortaleza. Olha só, o Sinédrio se reúne, liderado por Anás e Caifás, os dois que estavam envolvidos lá na condenação de Jesus de Nazaré, fazem interrogatório com Pedro e com João. Fazem interrogatório. Não é? Então, nós vemos isso acontecer hoje em dia. As autoridades que questionam a nossa fé, não é? Quem é você? De onde vem o seu poder? Né? De onde vem o seu poder? Isso acontece conosco hoje. Né? Nós vemos isso na política, por exemplo. Quantos projetos, né? O nosso legislativo, às vezes, quantos projetos não são suscitados pelo nosso legislativo que o povo brasileiro elegeu? Projetos que questionam a fé, que questionam a verdade, que questionam a moral. Acontece hoje em dia a mesma coisa. Mesma coisa. Mas o texto diz, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde para aquelas autoridades. E Pedro proclama Jesus como o único Salvador. Em meio àquela sociedade pluralista, Pedro diz, o nosso único Senhor e Salvador é Jesus Cristo, a quem vós matastes. É forte, gente. É muito forte. Né? Então, é uma leitura belíssima hoje nós escutamos. Que nós aprendamos, né? Com esse texto, esse testemunho de hoje. De maneira geral, a palavra hoje que mais importante é que nós precisamos ter uma certa ousadia testemunhal. Né? Sermos audazes, espiritualmente falando. Não se deixar bater por coisa pequena. Não deixa bater sua fé por coisa pequena, não. Você é forte. Você é forte. Eu vou dizer a vocês uma coisa, né? Se eu fosse deixar um testemunho da minha vida ministerial, se eu fosse me deixar bater por tantas provocações, olha, eu vou dizer a vocês, eu já tinha pedido para mudar de paróquia, eu já tinha pedido para sair. Mas a gente tem que se perceber feliz naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, onde nós estamos. Nós somos felizes. Não nos deixemos abater pelas coisas externas que querem nos derrubar. Pedro e João entenderam muito bem isso. Eles sabem que Anás, Caifás, o Sinédrio, quer destruir o cristianismo. Pedro e João sabem disso. Eles querem destruir o cristianismo, mas eles não se deixam abater. O cristianismo só será destruído se eles se deixarem abater. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que está me escutando hoje. Talvez você seja a ponte, a única ponte de erguimento da sua família. Talvez seja você. Se você afrouxar, se você cair, vai cair um monte junto com você. Vai cair a sua família inteira junto com você. Então permaneça em pé. Não deixa a peteca cair, a bola cair. Não deixa a peteca cair, não. Não deixa a peteca cair. Fica firme. Jesus é o único Salvador. É um nome poderoso, Jesus. Esteja com você, se una a Jesus. Não deixa a peteca cair. Que palavra fantástica, né? E o tempo já vai discorrendo. Muito bem. Obrigado pela sua companhia. Leva essa mensagem para hoje, para a sua vida.
Leve essa mensagem. Ousadia espiritual, coragem, resiliência. Não deixemos qualquer coisa nos derrubar, não, gente. Permaneçamos firmes no nome poderoso de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês uma excelente sexta-feira. Sextou com muita alegria. Vivamos esse dia cheio de entusiasmo. Afinal, fim de semana chegou. E amanhã nos encontraremos com mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.